Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia para vocês. Eu vou falar do anúncio da NASA que revelou mais de 1000 exoplanetas. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, até meados da década de 90, nós não havíamos descoberto nenhum planetinha orbitando uma estrela que não fosse o nosso Sol, ou seja, um exoplaneta. Aí, em 1995, foi descoberto o primeiro, e muitos outros acabaram sendo descobertos. Só que era um processo demorado, poucos exoplanetas eram revelados por ano, porque não tinham instrumentos adequados na época. Então, pensando nisso, a NASA construiu um telescópio bem legal chamado Kepler, que foi lançado no ano de 2009. Ele tem 4,7 metros de altura por 2,7 de largura e pesa por volta de 1 tonelada. A missão do Kepler, sua missão primária, assombrados, simplesmente detectar exoplanetas e determinar quantos desses planetas estariam na chamada zona habitável ou zona de Goldilocks. E o Kepler, ele ficava no início apontando sempre para a mesma posição do céu, entre a constelação de Cisne e Lira, uma região que havia onde há 150 mil estrelas. Só que em 2013 o Kepler quebrou uma pecinha dele lá e a missão foi prejudicada. Então entrou em operação a nova fase do Kepler, chamada de K2, onde o Kepler fica variando, ou seja, ele não fica mais olhando fixamente para um ponto no céu, mas agora ele olha para vários pontos e observou melhor, algo em torno de 10 mil estrelas. Desde quando o Kepler foi lançado em 2009, aumentou muito o número de exoplanetas descobertos. Mas, Matheus, como que o telescópio faz para saber se tem um exoplaneta orbitando uma estrela? É muito simples, ele olha a variação de brilho da estrela. Quando um objeto passa na frente da estrela, exatamente como você está vendo nesse vídeo, o brilho muda. Você observa que tem um gráfico embaixo. Conforme o objeto vai passando, o brilho da estrela vai mudando. Então é assim que ele detecta candidatos a planeta. Por que candidatos a planeta, Matheus? Porque pode ser várias coisas que estão passando na frente da estrela, como por exemplo, uma anã marrom, ou ser um sistema binário, ou uma estrela de baixa massa, ou um planeta. Aí sim está confirmado. Quando o Kepler encontrava um candidato a planeta, então eles faziam o quê? Pegavam telescópios terrestres, aqui por exemplo o Keck, e inseriam os dados nele. Ele então observar essa estrela e confirmar ou não se era um planeta ou não. Se era um falso positivo ou se realmente era um planeta. Como vocês podem imaginar, é um processo caro e demorado, que você vai alugar um telescópio para fazer isso. Assim, aumentou bastante o número de exoplanetas, como você pode ver nesse gráfico aí, que foram descobertos desde que o Kepler foi lançado. Mas você vê aí que de repente ele deu um salto imenso. Por quê? Assombrado, até a semana passada haviam sido descobertos 1041 exoplanetas. Então a NASA essa semana deu uma coletiva de imprensa. Sempre quando a NASA vai dar uma coletiva de imprensa, todo mundo fica especulando o que é, né? Uns falam, a NASA vai falar que descobriram vida. Não, a NASA vai falar algo sobre aquela estrela, Kiki, lembra? Kiki, não sei o que lá, que eles falam que poderia ter uma esfera de Dyson ao redor dela. Mas não, a NASA chegou com uma notícia bombástica também, que foram descobertos 1284 exoplanetas de uma vez só. Como eles conseguiram fazer isso? Foi através de uma metodologia estatística desenvolvida ali por um pesquisador. Ele pegou os dados desses 1041 planetas já descobertos e viu mais ou menos como era a curvatura deles. E viu os que não eram planetas como também era deles. Então ele comparou e fez esse método que analisa, então elimina a necessidade dos telescópios terrestres observar as estrelas. Sim, ele só aplica esse método e consegue com confiabilidade superior a 99% falar se é um exoplaneta ou se foi um falso positivo. E desta forma foi possível confirmar a existência de mais de 1200 exoplanetas de uma vez. Desses 1284 exoplanetas, 550 são planetas rochosos, como o nosso planetinha Terra. E 9 estão na zona habitável, a famosa zona de Goldilocks. A zona onde a água é líquida e as condições para a vida são favoráveis, pelo menos a vida como nós conhecemos aqui no nosso planeta, que depende da água. Esse montão de exoplanetas que já foram encontrados, hoje são na verdade 2.325 exoplanetas, são divididos em algumas categorias de acordo com o seu tamanho. Por exemplo, exoplanetas tamanho de Marte,
tamanho da Terra, super-terras, quando é um pouco maior que o planeta, subnetunianos, quando é o tamanho de Netuno, até planetas do tamanho de Júpiter ou maiores, como você pode perceber nesse gráfico aí. Este outro slide aqui que eu estou te mostrando o gráfico, essa foi a apresentação da NASA, tá? Para que eles mostraram as coisas. Mostra aí os planetas descobertos que estão na zona de Goldilocks. E você vai ver que até hoje o planeta Kepler 452b é o planeta mais parecido com o nosso, com a Terra. Ele tem praticamente o mesmo tamanho e está quase no mesmo lugar da zona habitável. Eu já fiz uma notícia assombrada sobre o Kepler 452b. Vou deixar o link na descrição. Em 2018, o Kepler vai parar, a sua bateria vai acabar. Mas a NASA vai mandar novos telescópios aí para o espaço com potência muito maior, capaz de observar muito mais estrelas. Esses telescópios são o TESS e o James Webb, né? um super telescópio aí que vai substituir o Hubble, né? Que vai abalar as estruturas, as imagens que eles vão mandar. Beleza, assombrados? Então é isso aí. Cada vez mais descobrindo exoplanetas, cada vez mais descobrindo planetas em zonas habitáveis. Os cálculos dos cientistas apontam que deve haver no mínimo 10 bilhões de planetas em zonas habitáveis, ou seja, com condições para a vida só na nossa galáxia. Agora a pergunta, é o que essa semana foi a semana astronomia aqui também, falei muita notícia relacionada ao universo, à vida alienígena, aos planetas. Eu acredito que exista vida nesses planetas, mas acredito que não deva ser avançada, como demonstrou a nova equação do Frank Drake. Deixo o link para essa notícia para vocês também aqui na descrição. E antes de finalizar, hoje eu estreio um novo quadro no canal chamado Minuto Assombrado. Nele eu vou falar de uma forma bem rápida, de 1, 2, 3 minutinhos no máximo, sem mostrar meu rostinho, vocês só vão ouvir minha voz. Notícias que todo dia saem aí sobre do universo que o canal pode abordar, entendeu? Aqui, as notícias assombradas são notícias mais robustas e tal. Mas tem noticinha que é tão pequenininha, não dá pra vir gravar um vídeo disso. Então eu criei esse novo quadro justamente para englobar essas notícias. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês assistirem também. Não, vou deixar em seguida. Ó, então em seguida vai passar o primeiro notícia Minuto Assombrado. Quem gostar é a nova série, o novo quadro do canal. Assombrados, deixa a sua opinião aí, vamos encontrar a vida ou não. E assista aí o primeiro Minuto Assombrado. Fala, assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e esse é um novo quadro aqui do canal Assombrado, o Minuto Assombrado, onde eu vou trazer aqui de maneira rápida, 1, 2, 3 minutinhos no máximo, algumas notícias aí que estão rolando na internet e que não tem como eu fazer um vídeo de notícia, que é aquele mais trabalhado. Nesse estilo de vídeo aqui você não vai ver meu rostinho, só vai ouvir minha linda voz aqui. E eu vou mostrar aqui fotos e vídeos para ir ilustrando. O tema escolhido para o primeiro Minuto Assombrado é a foto feita pela Apollo 8 que mostra algo bem estranho na superfície da Lua. Assombrados, a Apollo 8 foi a segunda missão tripulada do projeto Apollo. Ela decolou no dia 21 de dezembro e retornou no dia 27 de dezembro de 1968. Os astronautas a bordo eram 3, e apesar de eles não terem pousado no solo lunar, quem fez isso foi a Apollo 11, eles foram os primeiros homens a circunnavegar a Lua, enviando fotos inéditas do solo lunar. Adicionalmente, eles também foram os primeiros humanos a abandonar a órbita terrestre. Essas fotos você pode consultar aí em sites especializados. E uma dessas fotos é muito interessante. Ela foi enviada para o Tyler Glockner, né, que é o editor do Security, um canal do YouTube, e ele ficou impressionado porque ela mostra ali um imenso objeto na superfície da Lua, muito grande mesmo. Essa foto aqui você pode consultar ela e mais centenas de fotos feitas pela Apollo 8, tá? O link eu vou deixar aqui na descrição. E ela é a última foto que foi tirada. Vocês estão percebendo aí que se for um OVNI ou alguma outra coisa, é imenso. É muito grande, tem que ter centenas de quilômetros, né? Então tá aí, esse novo mistério. Alguém tem alguma explicação? A foto não é montagem, porque está disponível nos sites oficiais aí de governos, da NASA, essas coisas. Então ninguém pegou e fez montagem. O link você vai poder conferir ela na descrição. Deixa aí a sua opinião. Gostaram aqui do Minuto Assombrado? É bem rapidinho assim mesmo, tá, assombrados? Para não enrolar muito vocês, quando eu ver que é um tema que dá para eu trabalhar bastante, aí vai virar uma notícia. E lembrando que esse é um quadro adicional. O canal vai continuar igual, de segunda a sexta, notícia e relato, Cine Assombrado, Universo Assombrado
E aí, esporadicamente, eu vou soltando aqui o Minuto Assombrado. Até mais, assombrados! Você não se